texto de 1 Coríntios capítulo 15 que você leu, diz que Cristo foi morto segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras, e diz que foi visto por mais de 500 pessoas. Ele diz que foi visto pelo colégio apostólico e por fim também foi visto pelo apóstolo Paulo. E aí ele diz: eu mesmo não sou nem considerado digno de ser considerado apóstolo, porque eu perseguia a igreja de Cristo. Mas ele disse: pela graça de Deus, então eu sou o que sou. E os cristãos de hoje, de 2024, deste século, precisam ser cristãos que também tenham os olhos voltados para a Bíblia, e que, como o apóstolo Paulo, possam ter visto Cristo, ou até ser considerado alguém nascido fora do tempo, porque se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqueles que não foram contemplados pela graça, misericórdia, bondade, eleição, chamado de Deus, não podem ser chamados de cristãos. São religiosos, são praticantes, mas não são de Cristo. E aí nós vamos ver alguns textos bíblicos de forma bem objetiva.
Por exemplo, quando Cristo estava para chegar à cruz, Cristo faz o seu ministério lá de 3 anos, no final ele vai para o Getsemane, está orando com o colégio apostólico, e aí de repente Cristo faz uma oração que para nós é assustadora, e aí ainda bem que aquilo não foi ouvido, ou pelo menos em parte, porque Cristo disse o seguinte: Pai, se possível passa de mim este cálice, contudo faça-se a tua vontade. E aí ainda bem que o cálice não passou. Vamos pensar de uma forma bem objetiva com esse tema: ainda bem que o cálice não passou, porque se o cálice tivesse passado, Cristo não teria morrido, Cristo não teria ressuscitado, seus pecados não teriam sido perdoados, sua justificação não teria acontecido, e certamente todos estavam condenados ao inferno, é fato. Então quando ele ora no final para dizer: contudo seja feito a tua vontade, então a vontade de Deus foi feita, ou seja, o cálice não passou, que era fugir da cruz, que era aquele momento horrendo e morte. O Deus que se fez homem, o Deus eterno, criador do universo, sustentador do universo, que se faz carne por nós, agora está enfrentando a morte. O Deus que é Pai da eternidade, que não tem início nem fim, que jamais poderá morrer, que jamais pode sofrer consequência do pecado, agora ele assume os pecados e vai ser morto por nossa causa. E naquele momento, como homem, Cristo pede: Pai, se possível passa de mim este cálice. Mais tarde na cruz, ele sente o peso do cálice e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Eram os meus, os seus, nossos pecados sobre ele, e era como se Deus tivesse meneado a cabeça, desviado o olhar da cruz, porque sobre ele, segundo Isaías 53, estavam todos os nossos pecados. A Bíblia diz que sobre ele estavam os nossos pecados, o castigo que agora nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pela sua agonia, pelo seu sofrimento, pela sua morte, nós fomos sarados. Éramos desgarrados como ovelhas que não tinham pastor, e que não tem pastor, e ele disse: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E hoje nós temos o nosso pastor supremo, que é Cristo, temos a nossa salvação eterna, nossos pecados perdoados eternamente. E agora ele diz que pós a ressurreição, se você olhar o capítulo 4 de Apocalipse, ele diz: olha, depois destas coisas, então vem as 7 igrejas, as cartas às igrejas da Ásia Menor, e agora ele vem falando, e vem num cântico, ele explode num cântico semelhante àquele finalzinho de Romanos capítulo 11, quando ele diz: quem foi o conselheiro de Deus? Ele disse: quem primeiro deu a ele, para que depois fosse restituído alguma coisa, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, então a ele a glória eternamente, amém. E aí vai para o capítulo 12 e diz que os cristãos oferecem a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e assim eles experimentam a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus em Cristo. Efésios capítulo 1:3, também vem outra exclamação de louvor e gratidão ao Senhor, porque diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então a igreja, ela é primeiro comprada pelo sangue do Cordeiro, depois o preço que foi pago foi a morte, e a garantia foi a ressurreição, porque Cristo vive, então nós podemos crer no amanhã, diz um cântico, e porque Cristo vive, então nós temos a eternidade garantida com o Senhor. Se Cristo tivesse só morrido e não tivesse ressuscitado, a nossa justificação não teria sido garantida. Volte os seus olhos para o texto que nós lemos. Ele diz assim, olha, ele vem falando do Cordeiro, e Apocalipse tem vários cânticos, sempre voltado para o louvor. Ele diz para o Cordeiro, para a honra, para a sabedoria, para a eternidade. Ele disse: e entoavam então um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro
e de abrir os selos. Isso vai acontecer depois do capítulo 6, e de abrir os selos, porque, primeiro, porque foste morto, fala de Cristo, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Os efeitos do sangue de Cristo é para toda a humanidade, mas só se torna eficaz naqueles que creem. E a Bíblia diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ele disse: predestinados, chamados, justificados, e ele disse: glorificados, estão garantidos para a eternidade. Então Cristo abre os selos porque foi morto, e com o seu sangue compra pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Então não tem nenhuma possibilidade de alguém ser salvo se não for pelos efeitos da cruz. Não interessa onde esse pecador mora, ou habita, ou esteja, só o sangue de Cristo o busca. Eu falei aqui na quinta-feira para os pais, durante a cantata das nossas crianças do Instituto Bíblico, que a história da Páscoa é uma história extraordinária, porque Cristo passa sobre nós os nossos pecados, nos salvando, nos garantindo, e entre o céu e o inferno só tem esse efeito da Páscoa, da cruz. Se sair, o pecador cai direto no inferno. Não há outra possibilidade, apesar de estarmos vivendo em dias em que as pessoas começam a dizer que inventam sua religião. O importante é cada um ter a sua religião, cada um é garantido na sua religiosidade, e a Bíblia diz: não, pelo contrário, ser cristão é ser comprado pelo sangue do Cordeiro. Para apóstolo João, escrevendo no capítulo 1, verso 29, ele diz que Cristo é o Cordeiro de Deus, e no dia seguinte ele repete a mesma mensagem para dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora o Cristo é chamado desse Cordeiro que morre e com o sangue compra pessoas de todas as tribos, de todas as nações, de qualquer parte do mundo. Não há outro jeito senão pelo sangue de Cristo. Verso 10: e ainda para o nosso Deus, essas pessoas compradas para o nosso Deus foram constituídas em reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A Bíblia diz que os cristãos são os notáveis no mundo. Nesses dias que nós vivemos, em que os valores foram investidos, a verdade ou as verdades foram investidas, coisas absurdas estão acontecendo em nossos dias. Parece que nada mais é absoluto. Estamos vivendo em dias dos descartáveis, inclusive os seres humanos, a família e outras coisas de extrema importância. A Bíblia diz: não, com o sangue do Cordeiro nós fomos comprados, e esses compraram foram transformados em reinos de Cristo. E aí Colossenses 1:13 diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e disse: isso, nós somos deste reino. E na sequência diz: e também somos sacerdotes. Então ser cristão não é nada fácil, ser cristão não é comum. O cristão não é alguém comum no mundo, pelo contrário, ele é pego, comprado, transformado, transportado, feito reino e feito sacerdotes. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Estão banalizando o cristianismo, banalizando a mensagem bíblica, está transformando esse ato da cruz, ou esse ato da Páscoa, numa mensagem comum e banalizada. Mas a história da Páscoa é onde o céu se manifesta na terra. Diz que durante a cruz, diz que o véu se rasga, diz que pessoas ressuscitam, diz que é o cumprimento da promessa de Deus. O próprio Deus diz: esse filho veio para cumprir, e ele cumpre todo o sacrifício. Nada mais poderá ser feito pelo homem senão crer no sacrifício de Cristo. E diz: com sangue. Então ele nos compra, ele nos transporta, ele nos faz sacerdote. Então, quando o cristão ora, ele fala com o Deus dos deuses, com o Senhor dos senhores, com o Criador do universo.
O Salmo 121 que você leu, que nós lemos há pouco, diz que o nosso socorro vem do Deus que fez o céu e a terra. E diz que Ele é como a nossa sombra. De dia não nos molestará o sol, nem de noite a lua. E diz: o Senhor guarda a tua alma. Só Deus guarda a nossa alma, guarda a nossa saída e a nossa entrada. O último verso do Salmo 23, onde ele declara que o Senhor é o nosso pastor e nos guia em pastos verdejantes, e mesmo que se ande pelo vale da sombra e da morte, ele diz: eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. No final ele diz assim: e ainda habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nenhum outro Deus, nenhum outro objeto de culto diz isso para os seus discípulos. Dizendo o seguinte: a eternidade está garantida. Eu te comprei com o meu sangue, eu te transportei do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, eu te fiz sacerdote, e você tem o direito de falar comigo de viva voz, ou seja, de frente a frente, porque nós falamos com Deus por meio de Jesus Cristo. Nenhum outro Deus, nenhum outro objeto de culto pode dizer isso para os seus seguidores. Só Cristo, só Deus, que se faz homem, habita entre nós, paga o preço e diz: vinde, bendisse meu Pai, como apóstolo rei, está preparado desde antes da fundação do mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus. Ainda bem que o cálice não passou. O cálice cumpre na cruz, porque diz: Pai, seja feita a tua vontade. E porque o cálice se cumpre na cruz, então você foi comprado, você foi feito reino, você foi feito sacerdote, e você habitará na eternidade, porque Ele vive, você viverá, nós viveremos eternamente com o Senhor. Que Deus os abençoe. Maravilhosa
Pai Celeste, nós queremos agradecer o Teu nome, porque Cristo ressurgiu. Nós agradecemos, ó Deus, o que as crianças cantaram, o que a igreja cantou, o que este coral acaba de cantar, o que nós declaramos ao Senhor nesta noite, ó Deus, seja recebido por Ti, ó Deus, num ato de gratidão e reconhecimento dos atos da Páscoa, ou as consequências da cruz. Nós queremos, ó Deus, que a Tua bênção, bondade, misericórdia, seja com todos nós, com todo o Teu povo, sustentando-nos, ó Deus, na graça, e, ó Deus, proclamando a vitória de Cristo na cruz. E assim, ó Deus, que a Tua bênção eterna e soberana, e a presença de Cristo, nosso Senhor ressurreto, e a paz do Teu Santo Espírito, que excede todo o entendimento, seja conosco, com o Teu povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos.